Olá, tudo bem com você? Como tem passado? Como foi sua virada de ano? Tem passado bem? Eu espero que sim. Estamos aqui de volta com mais uma solução de um sudoku. Eu considero esse sudoku intermediário. Vou deixar o link na descrição caso você queira tentá-lo antes de ver a solução deste vídeo. Sugiro que você clique no link que está na descrição, resolva-o, depois volte aqui e acompanhe comigo o passo a passo da minha solução. Tranquilo? É muito importante que você pratique. E também é interessante que você coloque nos comentários o que você achou desse sudoku. Você achou que ele é fácil, que ele é médio ou que ele é difícil? Não deixe de comentar, assim você está contribuindo para a melhoria e evolução do nosso canal. E caso tenha gostado do nosso conteúdo, considere clicar no botão de gostei. Pois bem, então, dito isto, vamos começar aqui a solução. Nós já vamos começar aqui pelo terceiro bloco. Observe que aqui no terceiro bloco, essas casas em destaque não podem conter o número 1. Veja só, aqui na primeira linha, ou seja, na linha superior do bloco 3, já tem o 1 na mesma linha. Veja, o 1 aqui no bloco 1. Nesta coluna, ou seja, na coluna da esquerda do bloco 3 também não pode 1, pois já tem o 1 na mesma coluna. Na coluna da direita também não pode 1, pois já tem 1 na mesma coluna aqui no bloco 9. Então veja que no bloco 3 a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Então aqui podemos colocar o número 1. Observe o seguinte. Aqui na linha superior do bloco 3 não pode conter o número 7 e nem o 9, pois aqui na primeira linha já tem o número 7 e o número 9. Desta forma, veja então que o 7 e o 9 estarão nestas duas casas em destaque aqui no bloco 3. As duas casas em destaque no bloco 3 tem que ser o 7 e o 9, pois eles não podem estar aqui na linha superior do bloco 3. Desta forma, veja então que como essas duas casas em destaque da linha superior não pode conter o número 2, pois já tem eles nestas duas colunas, ou seja, 7 e 8ª coluna já tem o 2, veja então que no bloco 3 a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque na linha superior do bloco 3. Então aqui podemos colocar o número 2. Veja. Aqui na linha superior do bloco 3, esta casa em destaque tem que ser o número 5, pois não, além do 7 e o 9, que estarão nessas duas casas amarelas aqui da linha central, está faltando o 4 e o 5, como esta casa em destaque na linha superior não pode o 4, tem que ser o 5, logo o 4 deve ocupar esta casa em destaque da linha superior. Vamos colocar aqui o número 4. Então vou remover esse destaque, sabendo que essas duas casas destacadas em amarelo aqui no bloco 3 tem que ser os números 7 e 9. Vamos remover o destaque. Agora indo aqui para o bloco 9, veja que essas casas em destaque não podem conter o número 4, pois veja, aqui na coluna da esquerda já tem o número 4, ou seja, 7ª coluna já tem o número 4, 8ª coluna também já tem o número 4, aqui no bloco 6. Como aqui na linha central, ou seja, 8ª linha também já tem o número 4, ou seja, desta forma o 4 deve ocupar esta casa em destaque no bloco 9. Podemos então aqui colocar o número 4. Assim, veja que no bloco 9 a única possibilidade para o 3 é esta casa agora em destaque. Vamos colocar aqui o número 3. Veja então que no bloco 9 agora, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Consegue perceber? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Então, no bloco 9, a única possibilidade para o 6 é a casa em destaque. Então, com certeza, podemos aqui colocar o número 6. Aqui no bloco 9 também falta o número 8 e tem apenas uma possibilidade para o 8, que é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 8. Veja então que aqui no bloco 9 fica faltando apenas o número 7 e o número 9, assim como lá no bloco 3, falta o 7 e o 9. Mas veja o seguinte, observe aqui a 8ª coluna. Aqui na 8ª coluna também falta o 7 e o 9, mas veja só,
Esta casa em destaque, aqui na oitava coluna, a casa em destaque não pode conter o número 9, pois já tem o 9 na mesma linha. Veja o 9 aqui no bloco 5. Como esta casa em destaque, aqui na oitava coluna, não pode conter o número 9, ela só pode ser então o número 7. Desta forma, para completarmos aqui a oitava coluna, devemos colocar o número 9 na casa em destaque no bloco 9. Ao colocarmos aqui o número 9, então resta apenas esta casa que agora está em destaque para conter o número 7. Então, podemos ir até aqui ao bloco 3. Esta casa em destaque não pode mais ser o 7, tem que ser o 9. Para completarmos o bloco 3, devemos colocar o 7 nesta casa que agora está em destaque. No bloco 6, agora está faltando aqui 4 números. Veja que aqui no bloco 6 falta o número 3, 5, 7 não. Falta o 3 e o 5, o 8 e o 9. Então, essas duas casas em destaque aqui no bloco 6 serão ocupadas pelo 3 e pelo 5, enquanto essas duas casas em destaque aqui da coluna da esquerda do bloco 6 serão ocupadas pelo 8 e pelo 9. Observe que, voltando aqui, vamos lá para a primeira linha. Aqui na primeira linha, veja, tem 3 casas vazias. Está faltando o número 3, 6 e 8. Observe o seguinte, esta casa em destaque, aqui no bloco 1, não pode o 6 nem o 8, pois já tem eles na terceira coluna. Então a casa em destaque só pode ser o número 3. Vamos colocar aqui o número 3. Indo aqui para o bloco 2, veja que estas casas em destaque não podem conter o número 9. Veja, aqui essas duas casas em destaque da linha superior não pode 9, pois já tem o 9 na primeira linha. As 3 casas em destaque aqui da linha central não pode 9, pois aqui na segunda linha já tem o 9. Esta casa em destaque aqui da linha inferior não pode 9, pois já tem o 9 na mesma coluna. Veja esse 9 aqui no bloco 5. Então veja que no bloco 2 o 9 deve ocupar esta casa em destaque, que é a única possibilidade para ele. Agora veja só, sabemos que essas duas casas em destaque aqui da linha superior, no bloco 2, serão ocupadas pelo 6 e pelo 8. E essas duas casas em destaque aqui da linha central serão ocupadas pelo 3 e pelo 1. Pois veja só, o 3 e o 1 não podem estar nessas casas em destaque. Então, logo, o 3 e 1 devem ocupar essas duas casas em destaque aqui da linha central. Então, como o 5 não pode estar nessas duas casas em destaque, não pode estar aqui na linha inferior e nem pode estar na linha superior, resta apenas uma possibilidade para o 5 aqui no bloco 2. Então, vamos colocar o 5 nesta casa em destaque. Conseguiu perceber aí? Veja, o 5 não pode estar nessas duas casas em destaque da linha superior, pois já tem eles na primeira linha. Não pode estar nessas duas casas em destaque da linha central, pois essas duas casas em destaque serão ocupadas pelo 3 e 1. Aqui nesta casa da linha inferior não pode o 5, pois já tem ele aqui na terceira linha. Por isso colocamos o 5 aqui na casa em destaque. Qualquer dúvida, não esqueça, é só ir lá nos comentários e colocar o minuto do vídeo e falar, no minuto tal eu não consegui entender porque você colocou o 5 naquela casa. Que aí eu vou explicar com mais detalhe. Qualquer momento é só dar um pause lá nos comentários e dizer, caso não tenha entendido, que vamos esclarecer. Então vamos continuar aqui com a solução. Já sabemos que essas casas em destaque serão ocupadas pelo 6 e pelo 8, pelo 6, pelo 8, pelo 3 e pelo 1. Então veja que aqui no bloco 2, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque na linha inferior. Vamos colocar aqui o número 2. Aqui no bloco 4, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Então aqui podemos colocar o número 1. Veja então que aqui no bloco 4, o 3 não pode estar aqui na coluna da esquerda, já tem ele na mesma coluna aqui no bloco 7, e também não pode estar aqui na coluna da direita, pois já tem ele aqui na mesma coluna no bloco 2. Então, no bloco 4, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 3. Então, podemos ir até o bloco 6, veja, que aqui no bloco 6, essas duas casas em destaque seriam ocupadas pelo 3 e pelo 5. Como
esta casa em destaque aqui, ó, nesta linha já tem o número 3, a casa em destaque no bloco 6 não pode mais ser o 3, tem que ser o 5. Para completarmos aqui a última coluna, devemos colocar o 3 nesta casa em destaque. Aqui no bloco 5, veja que a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Então aqui podemos colocar o número 3. Então aqui no bloco 2, veja que esta casa em destaque não pode mais ser o 3, tem que ser o número 1. Logo, o 3 deve ocupar esta casa em destaque. Aqui no bloco 2, vamos colocar aqui o número 3. Veja então que lá no bloco 8, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 1. Agora veja aqui, na oitava linha falta o número 1. E a única possibilidade para o 1 aqui na oitava linha é a casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 1. Além do 1, aqui na oitava linha também falta o número 5. Veja que na oitava linha a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 5. Veja agora que na oitava linha está faltando dois números. Está faltando o número 2 e o número 9. Veja, esta casa em destaque, oitava linha aqui no bloco 7, não pode conter o número 9, pois já tem o 9 na coluna. Então ela só pode ser o número 2. Para completarmos aqui a oitava linha, onde falta apenas o número 9, o 9 deve ocupar a casa em destaque. No bloco 7, veja, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Podemos colocar aqui o número 5. Ainda no bloco 7, veja que a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 9. Voltando ao bloco 8, veja que no bloco 8, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 2. No bloco 5, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 4. Veja então que aqui na sexta linha falta apenas o número 6 e 8. Esta casa em destaque não pode o número 6, pois já tem o 6 na mesma linha. Então a casa em destaque só pode ser o número 8. Para completarmos a sexta coluna, devemos colocar o 6 nesta casa em destaque aqui no bloco 8. Ao colocarmos aqui o 8 no bloco 5, veja então que no bloco 6 a casa em destaque não pode mais ser o 8, tem que ser o 9. Então, para completarmos aqui o bloco 6, devemos colocar o 8 nesta casa em destaque. Veja então que no bloco 4, agora a única possibilidade para o 9 é a casa que está em destaque. Vamos colocar aqui o número 9. Veja então que aqui no bloco 4, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Podemos colocar aqui o número 8. Veja também que no bloco 4 tem apenas uma possibilidade para o 4, que é esta casa em destaque. Então vamos colocar aqui o número 4. Observe que aqui na quarta linha agora falta apenas um número. Veja que está faltando o número 2. Então o 2 deve ocupar esta casa em destaque aqui no bloco 5. Vamos colocar aqui o número 2. Continuando aqui no bloco 5, veja que a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 5. Agora no bloco 5 está faltando o número 7 e 6. Veja que a única possibilidade para o 6 aqui no bloco 5 é esta casa em destaque. Então vamos colocar aqui o número 6. Então, completando aqui o bloco 5, o 7 deve ocupar esta casa em destaque. Veja, ao colocarmos aqui o 6 no bloco 5, veja que no bloco 2 a casa em destaque não pode mais ser o 6, tem que ser o 8. Para completarmos aqui o bloco 2, devemos colocar o 6 nesta casa em destaque. Veja então que aqui na quarta coluna resta apenas o número 8, que deve ocupar a casa em destaque aqui no bloco 8. E para completarmos o bloco 8, que falta apenas o número 7, então o 7 deve ocupar esta casa em destaque. Na sétima linha falta apenas o número 7, então o 7 deve ocupar a casa em destaque no bloco 7. Colocamos aqui o número 7.
Vamos aqui para o bloco 4, falta o número 2 e o número 7. Esta casa em destaque tem que ser o 2, logo aqui tem que ser o número 7. Vamos colocar o 7 nesta casa em destaque. Observe então que no bloco 1, a única possibilidade para o 2 é a casa em destaque, para completarmos aqui a terceira coluna. E veja então que esta casa em destaque não pode ser o 7, tem que ser o 6. Para completarmos aqui a terceira linha, devemos colocar o 7 nesta casa em destaque. Continuando no bloco 1, falta apenas o 4 e o 8. A casa em destaque não pode o 8, então é o 4. Para completarmos aqui o bloco 1, devemos colocar o 8 nesta casa em destaque. Agora, indo para o bloco 7, veja que esta casa em destaque não pode mais ser o 4. Tem que ser o número 6 para completarmos aqui a primeira coluna, então vamos colocar o 6 nesta casa em destaque. Para completarmos aqui o bloco 7, vamos colocar o 4 nesta casa em destaque. Pronto, o jogo acabou. Não esqueça de deixar aí o seu comentário. Agradeço por assistir até aqui. Considere se inscrever. Se gostou, clique no botão de gostei. Espero te ver no próximo. Um abraço e até lá.